Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Vamos lá hoje finalizar os nossos trabalhos avaliativos. Só falta mais um, que é o de matemática, né? Então, vamos começar ali. Esse de matemática, ele está dividido em temas que a gente estudou também em sala de aula e dentro dos temas que tem ali no livro. E nós vamos, o primeiro tema, a gente vai trabalhar ali, é bem legal, vocês gostaram bastante de fazer, que é a localização e o trajeto. Porém, aconteceu um pequeno erro de digitação lá embaixo nas orientações dos quadradinhos, porque ele acabou contando o mesmo que ele já estava, ele contou um a mais. Então, eu vou seguindo as orientações com vocês e aí eu falo que vocês têm que arrumar, beleza? Então vamos lá. Localização e trajetos. Trace o caminho do círculo, ou seja, da carinha, até o quadrado, seguindo as orientações. Então, ali a gente tem um quadrado que tá lá do outro lado, lá em cima, e nós temos a carinha que tá embaixo, o círculo com carinha, né? Então, agora vai as orientações. Então, primeiro, ande 3 quadradinhos. Então, você vai pegar o círculo ali com a carinha e vai andar 3 quadradinhos. Gire para a esquerda. Então, andou 3 quadradinhos, gire para a esquerda. Vai andar 2 quadradinhos. Andou 2 quadradinhos, vai girar para a direita. Vai andar mais 2 quadradinhos. E vai girar à esquerda. Agora ali ele fala para andar 6 quadradinhos. Mas se você andar 6 quadradinhos, não vai dar certo, porque ele acabou contando o mesmo que ele estava. Mas na realidade não é. Você vai andar um a menos, tá? Ou seja, então você vai girar para a esquerda e não vai andar 6, vai andar 5 quadradinhos, ok? Então risca lá o 6, faz um risquinho em cima do 6 e coloca 5 para você não se perder. Lá na última frase, ande 6 quadradinhos. Risque o 6 e coloque ande 5 quadradinhos, beleza? Agora vai dar certo. Então você vai andar 3 quadradinhos, girar para a esquerda, andar 2 quadradinhos, girar à direita, andar 2 quadradinhos, girar à esquerda e andar 5 quadradinhos. E aí você vai chegar lá no quadrado, ok? Lá no quadrado. Vamos para o próximo. Agora, o próximo é compondo quantias. Então, a tabela para responder as questões 2 e 3. Então, dá uma olhadinha ali naquela tabela, tem os produtos de um lado e o preço de outro. A gente fez um exercício bem parecido no livro. Dá uma lida ali nessa tabela. Leu? Então, agora vamos lá. Eu tenho chocolate a R$ 3, pão de queijo a R$ 1, suco a R$ 2 e coxinha a R$ 5, certo? Então, agora o exercício 2. Vai perguntar. Paulo comprou 2 pão de queijos e um chocolate. Quanto Paulo gastou no total? Olha o probleminha aí pra gente resolver, que a gente fez exercícios em sala bem parecidos. Então, Paulo comprou 2 pão de queijos e um chocolate. Então, primeiro eu preciso analisar os dados. Ele comprou 2 pão de queijo. Quanto custa cada pão de queijo? Vou colocar o preço de um pão de queijo e o preço de outro pão de queijo, porque ele comprou 2. E aí eu vou colocar também o preço do chocolate. Que conta eu preciso fazer para descobrir quanto que o Paulo gastou nesses 3 produtos, nos 2 pães de queijo e um chocolate? Tá fácil. Você tem o quadradinho para fazer a conta e o R lá embaixo é para você colocar a resposta, ok? Não é para pagar a conta, deixa a conta lá. No R você põe a resposta. 3. Esse também é bem parecido com um do livro que a gente fez. Marcelo tem R$ 8. O que é possível que ele compre se ele gastar tudo? Ou seja, ele quer gastar os R$ 8 comprando os produtos que tem ali na tabela. Quais são os produtos que ele pode comprar para ele gastar tudo, esses R$ 8, né? Então, ele pode comprar o que para ele gastar os R$ 8? Ele pode comprar 3 chocolates? Dá para ele comprar 3 chocolates e pagar com os R$ 8? Dá para ele comprar quantos pão de queijo, tá?
Analisa isso. Ele tem R$ 8 e o que é possível ele comprar com esses R$ 8, ok? Aí o quadradinho é para você fazer alguma conta, se for necessário, e o R de resposta. Resolvendo problemas. 4. Na fruteira da casa de Joana tem 12 laranjas, sendo que 3 estão estragadas. Quando a mãe dela tirou as estragadas, quantas laranjas ficaram na fruteira? Então, imagine a situação. Lá na casa da Joana tem uma fruteira bonita que tem 12 laranjas. Só que estragou 3 laranjas. E a mãe da Joana pegou essas 3 laranjas e jogou fora. Não está mais dentro da fruteira. Quantas laranjas então vai ter dentro dessa fruteira depois que a mãe da Joana jogou essas 3 fora? Que conta eu preciso fazer para que fique ali esse total de laranjas? Como que eu faço essa conta? Pensa aí. Como que eu faço? Eu pego o total de laranja, eu pego essas 3 que jogaram fora e eu faço o que para descobrir o número total? Tá? O quadradinho é para você colocar a conta e o R, a resposta. 5. Joana tem... Ui, peraí que sumiu aqui. Aí. Joana tem 5 bonecas de pano e 4 de plástico. Quantas bonecas Joana tem ao todo? Então, ela tem 5 de pano, 4 de plástico. Quantas bonecas ela vai ter ao todo? Se ela pegar, colocar uma do ladinho da outra e ir contando quantas bonecas ela vai ter no total. De novo o quadradinho para você montar a conta e o R de resposta. Às 6 começa o nosso tema sobre marcando o tempo, que a gente estudou um pouquinho sobre isso, falou sobre o calendário, sobre os dias da semana, né? Os meses do ano, o dia do mês. Lembra que a gente tirou essas dúvidas? O que é dia do mês? O que é dia da semana? O dia da semana é o nome do dia. Segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, né? E o dia do mês? O dia do mês são os números. Hoje é dia 2 do mês de março. Hoje é dia 13 do mês de abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Nós estamos em abril. Então, hoje é dia 13 de abril. Que dia da semana? Segunda-feira, né? Então, agora nós vamos falar ali. A questão é para marcar X. Quantos meses tem em um ano? Então, quantos meses tem em um ano? Então, lembra que dentro de um ano a gente tem vários no calendário. Se a gente for se localizar pelo calendário, no calendário tem vários quadradinhos, lembra? Cada quadradinho representa um mês e dentro desse mês vai ter vários números que são representação dos dias, né? Então, quantos meses eu tenho dentro de um ano? Então, eu tenho 19 meses. Quais são os meses? Janeiro, fevereiro, vai lembrando aí, até chegar em dezembro. Dezembro é o último. Então, quantos meses tem um ano? É 19? É 365? São 12 meses ou são 7 meses? Pensa aí, se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no livro. 7. A 7 está falando sobre agrupamentos e dezenas. Então, lá no livro a gente fez alguns exercícios de agrupamento. Então, eu agrupava de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, né? Então, ali a gente tem uns raios de... Eu acho que é... Não sei se é de choque, de trovão, é um raio, né? Se separarmos de 3 em 3, quantos grupos vamos ter? Então, lembra que quando a gente tinha 10, por exemplo, e eu ia separando de 2 em 2, cada 2 eu tinha um grupo. Digamos que eu tenho aqui 4, tá? 4 unidades, que são os meus dedos. E aí eu separo de 2 em 2. Então, aqui eu tenho um grupo e aqui eu tenho outro grupo, né? Ó, um grupo, outro grupo. 2 grupos, porque eu separei de 2 em 2, não é? Ó,
separar de 2 em 2. Então, tá aqui, separei esses dois, formou um grupo. Separei esses dois, formou outro grupo. Lá no livro a gente faz isso com crianças, a gente fez isso com material dourado, a gente fez isso com várias opções, né? Separamos lá de acordo com o que estava pedindo. Aqui no nosso exercício ele pede pra gente separar de 2 em 2 os raios ali. Então, se você quiser ir fazendo um círculo para não se perder, de 2 em 2, tudo bem. Então, faz lá, separa de 2 em 2 os raiozinhos. Quantos grupos deu? Então, letra A, deu 3 grupos de 2 em 2? Deu 2 grupos de 2 em 2? Deu 10 grupos de 2 em 2? Ou deu um grupo de 2 em 2? De 3 em 3, né? Tá vendo que tem uma coisa estranha? É de 3 em 3. Separar de 3 em 3. Então, quantos grupos vai dar de 3 em 3? Ok? Eu que tô lendo errado. A professora Sara já tá doidinha. Então, separar de 3 em 3. Então, quantos grupos eu vou ter se separar de 3 em 3? Então, eu vou ter 3 grupos separando de 3 em 3. Vou ter 2 grupos separando de 3 em 3. Eu vou ter 10 grupos separando de 3 em 3. A cada 3 raios formam um grupo, eu vou ter 10. Ou eu vou ter só um grupo separando de 3 em 3, ok? Beleza? Tá bem facinho, né? Número 8. A número 8 é referente ao material dourado que a gente estudou. Lembra que eu fiz um videozinho explicando? Quando eu tenho, digamos, um cubinho, né, um compridinho, eu tenho uma dezena. Quando eu tenho os quadradinhos separados, eu tenho a representação de unidade, né? Então, quando eu tenho ali um compridinho, digamos que eu tenha... Eu tô sem ele agora aqui pra eu mostrar pra vocês, não sei onde eu guardei. Aqui, achei, pera lá. Aqui, ó. Digamos que eu tenho um desse, que é a representação da dezena, eu já tenho 10, né? E se eu colocar mais esse aqui, que são 2, ó, peraí. Faltando mão. Aí, 2, eu tenho 10 mais 2, então eu tenho 12, né? Uma dezena e 2 unidades, eu tenho o número 12. Ali, nesse exercício, também é para você fazer essa representação. Então, ali você vai ter a dezena, que representa 10, e os quadradinhos que representam as unidades. Então, o primeiro tem ali uma dezena, 4 unidades. Que número fica, né? O outro tem uma dezena e 6 unidades. Qual é o número? Tá vendo que tem um risquinho? Do ladinho daquele risquinho é para você escrever o número que ficou. Então, ali você tem a dezena e a unidade. Que número total deu ali? Uma dezena e 4 unidades, uma dezena e 6 unidades, uma dezena e 3 unidades, né? Beleza? Tá bem fácil. Só você me dizer quantos quadradinhos nós temos aí. 9. A 9, ela está falando sobre a forma dos objetos, né? Muitos objetos, eles nos lembram formas geométricas, não é isso? Tem objeto que lembra um quadrado, objeto que lembra uma esfera, uma bola, um círculo. Tem objeto, enfim, que lembra uma pirâmide, enfim, né? Vários objetos nos lembram as formas geométricas. Então, vamos lá. Que formato tem uma bola de futebol? Então, lembra lá da bola de futebol, como ela é e que formato nos lembra uma bola de futebol. Então, um cone. O cone, ele é parecido com a bola de futebol? Nos lembra uma bola de futebol? Uma esfera? Nos lembra uma bola de futebol? Um cubo? Nos lembra a bola de futebol? Ou uma pirâmide, que lembra uma bola de futebol? Essa tá muito fácil, gente. E a última, representação de gráficos. Então, aqui a gente vai trabalhar com os gráficos. Então, como assim a gente não está em sala de aula para a gente fazer com pessoas, né? Que seria o mais legal, a gente vai fazer com objetos. Com os objetos que vocês têm aí na bolsa de vocês mesmo da escola, ok? Então, represente no gráfico a quantia de lápis de cor e lápis de escrever que tem dentro do seu estojo. Não esqueça de colocar o título do gráfico. Então, ali ele vai ter lápis de cor de um lado e lápis de escrever. Então, você vai olhar dentro do seu penal quantos lápis de escrever você tem. Eu tenho só um.
Ah, eu tenho 2. Ah, eu tenho 4. Você vai escrever ali embaixo do lápis de escrever. Ah, eu tenho 2. E aí vai contar quantos lápis de cor você tem. Ah, eu tenho 20. Ah, eu tenho 2. Ah, eu tenho 10. Eu tenho 12. Tá? Eu tenho 36. Você vai colocar ali. Aí nós temos o gráfico na página seguinte. Temos o número ali que vai de 1 a 16, tá? E de um lado, você vai pintar a quantia de lápis de cor e do outro lado você vai pintar a quantia de lápis de escrever. Se você quiser utilizar o próprio lápis para fazer isso, por exemplo, no gráfico eu quero representar o lápis de escrever pintando de lápis de escrever. Pode ser, legal. Ah, não, quero usar lápis de cor nos dois, não tem problema, pode ser. Tia Sara, mas eu tenho 32 lápis de escrever, não cabe. Não tem mais quadradinho. Não tem problema. Você vai pintar até o 16. Se você tiver 32 lápis, vai pintar até o 16. Não tem problema, ok? Vai pintar a quantia máxima que tem ali. O importante aqui é nessa atividade a gente perceber qual que você tem mais. Eu tenho mais lápis de escrever ou mais lápis de cor, né? E o gráfico vai ajudar visualmente a gente ver essa diferença, porque um gráfico vai estar lá para cima e outro gráfico vai estar mais lá embaixo. Beleza, gente? No mais é isso, as atividades estão bem tranquilas também, é só prestar bastante atenção que você consegue resolver tudo tranquilo, ok? Gente, fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã. Pessoal, um recadinho importante aqui no finalzinho. Se você abrir o seu envelope e dentro do seu envelope tem uma atividade escrito avaliação de filosofia, aquela atividade ela não é para ser feita, você pode até jogar fora, tá? Ela acabou indo errado, acabou indo papel errado. Então, se dentro da sua atividade está escrito avaliação filosofia e tem 6 perguntas de marcar X, pode até jogar fora ou fazer um rascunho, alguma coisa, combinado? Que aquela lá não é para fazer. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até amanhã.